As pessoas que realmente decidem não aparecem na televisão, nunca. Por isso é totalmente irrelevante o que dizem aqueles que aparecem na TV. O Sr. Merz não decide nada. E também os outros políticos não decidem absolutamente nada. Eles são apenas executores de uma casta, a casta Epstein, que já planejou tudo há muito tempo e cuja agenda já está definida há muito tempo. E eles podem então vender isso na televisão e tentam apresentar isso em nível nacional de uma forma que a população não vai imediatamente para cima deles, mas procuram a narrativa adequada. Uma vez são os migrantes, outra vez é o vírus, outra vez é o terrorista malvado, e eu acredito que isso é realmente só o pontapé inicial para a segunda parte do chamado Great Reset. O período de 2020 até 2025 foi a preparação. James Corbett chamou isso de a calmaria antes da tempestade. E a partir de 2026 ele diz vem a tempestade. E é exatamente isso que me parece estar começando agora. E eu acho que este ano vai ser um despertar doloroso. Isso deve ser muito, muito delicado. E definitivamente é hora de, se ainda não fez isso, se preparar para algo assim. Antes de entrarmos nessa conversa incrível, preciso ser honesto com vocês por um instante. 89% de vocês assistem regularmente sem se inscrever no canal. Para ser sincero, isso parte um pouco do meu coração, porque esse canal só cresce com o engajamento de vocês. Se você tirar apenas uma coisa dessa conversa hoje que te faça 1% melhor, me ajude a mudar esse número. Se inscrever não custa nada para você, mas nos dá o sinal de que estamos no caminho certo. Você fica informado e nós continuamos motivados. Esse é o acordo mais justo da internet. E agora, vamos ao verdadeiro motivo de você estar aqui hoje. Tom, estou muito feliz que você esteja aqui. 700 mil visualizações na primeira vez, isso é absolutamente insano. Seu jeito de dissecar esses temas difíceis com tanta precisão é único. Agradeço sua clareza e estou ansioso pela conversa. Obrigado pelo convite, feliz em voltar. Você analisa conteúdos difíceis de digerir. Como lida com isso mentalmente? Eu me guio basicamente por princípios e não sigo slogans ou propaganda. Ou seja, eu tenho um sistema de valores bem definido e com isso as coisas podem ser classificadas de forma muito simples. Então, quem entendeu o princípio da não agressão, ou seja, que a violência é um tabu, sabe também que qualquer tipo de guerra é um tabu e que isso é violência. Se ela ocorre de forma cinética, como uma guerra, ou se é violência psicológica através de manipulação e desinformação. Então, por isso, eu classifico as coisas relativamente rápido, ou seja, não preciso ficar muito tempo pensando sobre como devo encarar as coisas e o que devo achar delas. Ao basear isso em princípios, tudo se torna simples. E por outro lado, acho que já disse isso muitas vezes, meu lema é: a verdadeira revolução é levar uma vida feliz. Então, se você deixa que todos esses acontecimentos e coisas te assustem e te levem à apatia ou agonia, você está exatamente onde o sistema quer que você esteja. E é exatamente por isso que nunca vou fazer esse favor ao sistema. Eu tenho uma vida muito boa, com pessoas muito queridas ao meu redor, com tarefas incríveis e posso, em grande parte, graças a Deus, decidir por mim mesmo o que faço. E sim, acima de tudo, tenho uma vida pessoal equilibrada que preencho com coisas que me motivam. E isso geralmente é literatura, né? A natureza são contatos sociais e são meus sucessos pessoais, entre aspas. Quando eu consigo algo, me proponho, eu também consigo, porque eu não fico à toa assistindo Netflix e matando tempo, mas sim faço algo produtivo com o meu tempo. Para mim, a chave é o aprendizado contínuo. Se quero saber ou aprender algo, busco e aprendo por conta própria. Agora mesmo acabei de aprender italiano em 3 meses, porque aqui no Ticino eu realmente preciso disso. Quero me integrar e poder conversar direito com as pessoas. E, por outro lado, aprender um idioma ou aprender um instrumento também é algo que faz o cérebro evoluir. E, na verdade, a única barreira contra o envelhecimento com demência é quando o cérebro é desafiado. Então, essas são as minhas receitas relativamente simples para não enlouquecer nesse período, porque a realidade, eu já tinha chamado meu livro de 24 Truman Show, quase chega a ser um eufemismo, se a gente olhar para o que está acontecendo agora. Você expressou isso muito bem. Tom, quando foi a última vez que pensou, é por isso que faço esse trabalho? Sim, é cansativo. Sim, todas essas crises constantes parecem roteirizadas ou até intencionais. É uma agenda global. Quando foi a última vez que você pensou que estava fazendo algo positivo? Puxa, acho que foi em algum momento de 2021, 2022, quando a crise do coronavírus realmente ganhou força e começaram a falar sobre lockdowns e tudo mais.
Foi nesse momento que percebi que não era bem assim, embora já desse para perceber antes, que não era mais uma daquelas coisas como a gripe suína ou o Zika, que depois de alguns dias acabam sendo consideradas totalmente inofensivas e ninguém leva a sério, onde também não se decreta estado de emergência. Mas logo ficou claro que o coronavírus era diferente e havia outros objetivos na crise. Percebi rapidamente que medidas de lockdown, toques de recolher, proibições de trabalho e obrigações parciais de vacinação marcaram tudo o que ocorreu no espaço público. A maioria das pessoas teve muita dificuldade psicológica para lidar com isso, porque a visão de mundo delas mudou completamente. Para muitos foi realmente um choque, como costumamos dizer. Antes eles faziam parte do sistema e achavam aquilo normal, talvez um pouco corrupto e talvez um pouco quebrado, e que talvez existam algumas figuras criminosas, mas que isso fosse possível nessa escala, acho que ninguém realmente tinha noção, a não ser quem já tinha se envolvido com isso antes. Mas eu tenho a vantagem de lidar com esses temas desde meados dos anos 90, ou seja, quase 30 anos. Por isso nem o 11 de setembro realmente me surpreendeu, nem o coronavírus. Ou seja, em algum momento, quando os outros realmente estavam psicologicamente, mentalmente diante da tarefa, diante do desenvolvimento dessas situações, tiveram dificuldades e, em grande parte, também fracassaram, não sabiam como lidar com isso, ficou claro para mim que eu fui feito exatamente para esse momento. Isso é exatamente o que minha mãe fez certo na minha criação. Ela me preparou para um mundo em que é preciso ser flexível, em que é preciso ter princípios, em que não se deve se curvar, em que você não diz sim só porque todos os outros dizem sim, mas em que você tem coragem e expressa sua opinião e faz o que acha certo com base em processos lógicos de pensamento. E aí eu percebi, ok, se eu estiver sempre de bom humor e conseguir lidar com isso com força de caráter, aquilo que derruba os outros, parece que eu fui feito exatamente para esse tipo de situação. Isso já ficou claro na vida profissional quando outros desistiram devido ao estresse. Por isso, meus projetos sempre tiveram sucesso, pois resolvi questões com as pessoas no aspecto humano e de princípios. Afinal, gerenciamento de projetos também é... Gerenciamento de projetos em inglês é chamado de The Art of Getting Things Done Through People, ou seja, fazer as coisas acontecerem por meio das pessoas. E exatamente esse também é o credo da vida cotidiana normal. Você não pode mudar o mundo sozinho. Por isso, acredito que foi assim em algum momento. No fim dos meus 20 anos e início dos 21, percebi que até os textos que comecei a escrever e que o aparecimento público com uma postura simples, com uma linha clara, realmente faz diferença. Primeiro em um círculo pequeno, é claro, e a gente só pode esperar que talvez as pessoas nos escutem, e no final elas mesmas precisam decidir, formar uma opinião e então escolher o que é certo para a vida delas. Mas pelo menos do meu jeito, posso preparar bem as informações, disponibilizá-las e assim talvez ajudar outras pessoas a voltarem aos princípios, em vez de se deixarem enganar por slogans e propaganda. Você acabou de expressar isso muito bem. Você acabou de mencionar a pandemia. Quero dizer, desde a pandemia dizem com frequência que as pessoas de alguma forma despertaram, mas aí acontece uma manifestação pela paz, como recentemente em Berlim. Havia cerca de 500 pessoas lá, enquanto o restante segue na rotina. Na minha opinião, deveriam ter ido uns 5 milhões. Por que as pessoas não conseguem se organizar de forma a desafiar a chamada elite? Porque é disso que eles mais têm medo. De um lado, poucos milhares, do outro, 8 ou 9 bilhões de pessoas. Mas cada um está tão preso no seu próprio mundo que acaba nem conseguindo se organizar. Sim, eu temo que isso se deva em grande parte ao fato de que o estado mental da população já está bastante debilitado. Os meios de comunicação de massa, especialmente a economia das plataformas, ou seja, a internet com aqueles quadradinhos bonitinhos, coloridos e bobos que a gente vê por toda parte, clica e aí vai parar numa plataforma. Mas isso não é a verdadeira internet. Mas essa é uma velocidade e uma quantidade de informações que a mente humana nunca viu antes. E a mente também não é capaz de processar isso de forma racional. A arma aí não é o conteúdo das informações, mas sim a quantidade de informações. A velocidade para isso nós não fomos feitos. Antigamente a gente tinha um telefone em casa que era ligado na parede por um cabo e tinha, sei lá, uma televisão e um rádio. Essa é a velocidade que é ideal para os seres humanos. Nessa velocidade a gente consegue processar as informações, formar uma opinião e aplicar tudo isso de alguma forma na nossa própria vida, transferir esse conhecimento. Hoje de manhã tem um escândalo, à tarde já é outro e à noite já mudou de novo. Isso também acontece com Donald Trump, que de manhã diz que a guerra está ganha, à tarde afirma que não ganhou o suficiente e à noite pede mais bombas.
Ou seja, a narrativa muda 3 vezes por dia e, consequentemente, os feeds de notícias também mudam. Ou seja, as pessoas estão ocupadas só tentando acompanhar o que realmente está acontecendo e depois processar isso, porque especialmente agora, o que é particularmente devastador é que a IA já não permite mais distinguir o que é real. Então, se você precisa discutir por 3 a 5 dias se Benjamin Netanyahu está vivo ou não e não há nenhuma prova, e aí aparecem 2 ou 3 vídeos claramente gerados por IA que depois são desmentidos, aí você já percebe em que tipo de mundo a gente vive. Parece mais uma simulação do que a realidade. E eu não acho que as pessoas conseguem lidar com isso e, consequentemente, a maioria das pessoas procura algum tipo de boia de salvação para se agarrar como uma forma de escape. E isso, é claro, inclui também o refúgio em rotinas privadas. Para muitos, tudo isso que está acontecendo desperta naturalmente um certo medo ou agonia, apatia. Essas pessoas ficam em casa sem saber o que fazer, o que ainda é real, o que acontecerá amanhã ou em um ano. O futuro já foi uma promessa, hoje é um crime ou causa medo. E eu acho que quase ninguém consegue lidar com isso se você não se orienta por princípios, mas simplesmente é jogado de um lado para o outro por todas essas notícias. No final, você fica como uma bola de borracha que é jogada de um lado para o outro ou pula por algum aro e não consegue realmente se estabelecer em lugar nenhum, se orientar ou assimilar as coisas. E, consequentemente, é claro que também é desconfortável sair por aí e dizer: agora nós defendemos uma causa. Porque ser contra as coisas é sempre muito fácil. É muito fácil dizer somos contra a EID ou somos contra a guerra, mas é muito mais difícil dizer eu sou a favor de algo, ou seja, a favor da paz. Mas então, a favor de qual paz ou de qual lado nesse cenário de guerra eu estou? Tenho certeza de que esses são os mocinhos e que os outros são os vilões, etc. Quando você se guia por princípios, fica claro que a violência deve ser rejeitada sempre, independentemente dos envolvidos. Guerra é sempre errada. E é a coisa mais devastadora que pode acontecer à espécie humana, porque nem eu, nem você, nem qualquer pessoa normal, nenhuma pessoa normal começaria uma guerra com o vizinho, traria tanques e exterminaria toda a família dele. Ninguém faria isso. Às vezes há conflito com alguém, você resolve direto com a pessoa, mas não inicia uma guerra por isso. Eliminar toda a vizinhança só por morarem na mesma casa que ele ou algo assim. Então, acho que, resumindo, as pessoas ficam sobrecarregadas e simplesmente paralisadas por isso, e aí não conseguem mais distinguir o que é certo e o que é errado. E, por outro lado, a economia de plataformas levou a um vício pela comodidade. A gente sempre tenta ou simplesmente segue sempre o caminho mais fácil, que naturalmente é feito de rotina, trabalho, ganhar dinheiro, de alguma forma pagar as contas, cuidar das crianças de algum jeito. E à noite você ainda tem 1, 2, 3 horas que acaba gastando no Netflix, porque já não tem mais energia, porque falta motivação para tudo, porque você já não vê mais sentido no futuro. E isso, claro, é uma mistura devastadora. Você citou agonia e apatia. Nos últimos dias e semanas, recebi várias mensagens da comunidade desde o início do conflito no Irã. Eu diria facilmente 150 mensagens que recebi, onde percebi que as pessoas lá fora estão exaustas. Mensagens como: Simo, estou enlouquecendo. O que mais posso fazer? Simo, injustiça em todo lugar. Simo, crises em todo lugar. Essa simultaneidade de crises é proposital para enlouquecer as pessoas e impedi-las de agir? Na minha opinião, sim, isso é a policrise. E isso também o ritmo bate. Antigamente, como eu disse, uma narrativa de propaganda durava muito tempo, diziam então que tal coisa aconteceu, e aí se falava sobre isso por semanas, meses, anos, esclarecia, ou pelo menos tentava esclarecer. Havia comissões de inquérito, tudo isso. Hoje em dia não é mais assim. Acho que essa sobrecarga faz parte do plano. Eu publiquei um texto na segunda-feira passada, se não me engano, chamado Sociedade Fechada. Era sobre Android, Google e tal. E tem uma citação muito interessante nele. Há uma citação muito reveladora de Jason Bassler, ativista e jornalista americano, que escreveu: "Não se trata aqui do colapso do sistema. O que estamos vendo é a lenta pacificação do mente humana que é viciado em conforto. Sim, as pessoas estão sobrecarregadas e isso faz parte do plano. Porque isso é a guerra cognitiva, que você pode ver também no site do Centro de Inovação da OTAN. Existe um site da OTAN chamado Centro de Inovação da OTAN. Os principais temas lá são justamente a guerra cognitiva e a guerra de quinta ou sexta geração. E lá nunca se especifica que se trata de um inimigo externo combatido, o que indica que é mais um inimigo interno ou todos. Porque a Terceira Guerra Mundial acontece principalmente na mente.
Então, por exemplo, se amanhã as notícias mostrarem cogumelo atômico em algum lugar do mundo, você ainda pode ter certeza de que isso realmente aconteceu? Por quem a bomba foi lançada? Onde? Quantas pessoas morreram? Como está a destruição? A gente não sabe nada disso, mesmo que existam vídeos, porque a prova em vídeo hoje em dia praticamente não vale nada. Então, eu acho que essa sobrecarga é proposital. Isso pode ser visto em várias declarações de Sean Parker, ex-diretor do Facebook ou um dos primeiros investidores do Facebook. Com Mark Zuckerberg e outros, fica claro que este é o programa e parte da guerra psicológica mundial contra as mentes humanas. E o mestre da guerra psicológica é Donald Trump. Você mencionou ele no começo. Ele aparece nos arquivos Epstein, dependendo do número que você considerar, entre 5.000 e 26.000 vezes. Na época, cheguei a acreditar um pouco nos mantras de America First dele. Fomos todos enganados por esse homem? Bom, eu pelo menos não, porque em novembro de 2024 publiquei um texto chamado Trump Reloaded. Recebi várias críticas, pois achavam que eu devia dar uma chance para ele e que tudo ficaria bem. E esse texto basicamente já abordava toda a questão do Epstein, do começo ao fim. Tudo isso já era conhecido na época, e já era possível ouvir as entrevistas com Steve Bannon e Epstein. Os áudios já estavam disponíveis, o que agora pode ser visto em vídeo. Depois eu analisei todo o gabinete anunciado com Tulsi Gabbard, Rex Head e outros, e mostrei o histórico deles, desde o sionismo até conexões com tecnologia e web, e ligações com o Conselho de Relações Exteriores. Era previsível que isso não seria melhor do que antes. Pelo contrário, provavelmente vai ser pior porque o novo gabinete está sendo infiltrado por aceleracionistas, como eles se chamam, ou a chamada iluminismo sombrio, que foi criada por Nick Land e Curtis Yavin em algum momento, e é nisso que Trump se inspira. Esse é o lema de Trump, é a iluminismo sombrio de Curtis Yavin, que era um blogueiro desconhecido da internet. E então, justamente no período da eleição do Trump, ali, novembro, dezembro e janeiro de 25, de repente apareceu em uma entrevista para o New York Times e estive como convidado na posse de Trump. E aí basta citar uma frase de Curtis Yavin, que disse na entrevista ao Times que os americanos precisam urgentemente superar sua fobia a ditadores, porque agora é hora de um homem forte chegar à Casa Branca, governar o país como um CEO e implementar as coisas, não importa o que os tribunais digam. Então, se a Suprema Corte vier e disser, isso não pode por razões constitucionais, Trump deve simplesmente se posicionar e dizer, vamos fazer assim mesmo. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Existem condados na América onde há várias centenas de processos judiciais. Juízes, na verdade, querem agir contra o ICE, ou seja, o ICE que é a agência de imigração, porque existem denúncias e violações constitucionais correspondentes. O problema é que simplesmente ninguém do governo aparece no processo judicial, então os processos vão se acumulando e o governo simplesmente não envia ninguém, nunca aparece representante ou quando aparece é uma advogada perdida, sentada, dizendo que não pode fazer nada e sem informações. E o juiz, claro, também não tem opções. O que ele pode fazer? Ele não tem uma sentença, então nem pode mandar uma viatura normal para algum lugar, porque o processo está em aberto. Então Donald Trump faz exatamente o que esse iluminismo sombrio quer, e o iluminismo sombrio foi chamado de neofascismo pelo Telegraph na época. E isso não é exagero, é exatamente essa a direção para onde está indo. Isso já era previsível. Em novembro de 2024, teremos mais guerra, mais vigilância biométrica, tudo isso sendo controlado por Peter Thiel nos bastidores, que financiou J.D. Vance, que tem conexões com Tulsi Gabbard e o Conselho de Relações Exteriores, ou seja, a mesma coisa de sempre ou o vinho velho em garrafas novas, como você quiser chamar. Por isso, não estou nem um pouco surpreso. A única coisa que realmente me surpreende agora é o quão descaradamente e abertamente estão enganando. Porque essa é realmente a organização criminosa mais descarada e óbvia que já esteve em um parlamento ou em um gabinete do governo. Sim, na Casa Branca naquela mesa é mais uma mesa de operações, por isso houve tantos casos de uso de informação privilegiada nas últimas semanas, especialmente sobre o Irã, quando 15 minutos antes da coletiva de imprensa, milhões são apostados em plataformas como o Polymarket e em leilões, sendo apostados que depois rendem 50 milhões e coisas assim. Isso só pode acontecer com informações privilegiadas. Essas são contas de insiders, ou o filho do Trump, ou alguns amigos do Howard Lutnick, ou sei lá quem, sim, amigos do Sutil. E eles estão se enriquecendo de forma descarada.
é grotesco. E o fato de as pessoas ainda não terem caído fora, só para concluir, que ainda existam pessoas que continuam seguindo essa onda maga, isso não entra na minha cabeça. Então, alguém que, como há alguns dias, simplesmente aparece de manhã e diz: a guerra está praticamente ganha, mas ainda não o suficiente. Poderíamos continuar lutando por muito mais tempo. Mas agora os iranianos querem desesperadamente um acordo. Enquanto mostram que podem continuar atirando, Trump diz que já estão praticamente obliterados. Os mais obliterados da história das obliterações. Sim, é sempre o superlativo e nada disso é verdade. É simplesmente ele mente de forma tão descarada. Isso realmente me surpreende. Quer dizer, nem mesmo o fato de que ele mente melhor me surpreende, e a falta de vergonha também não. O fato das pessoas não desligarem isso, ou não haver uma turba pronta para linchar em frente à Casa Branca me surpreende muito, pois é grotesco e quase inacreditável. Há uma redistribuição de baixo para cima acontecendo agora, comprovada pelos arquivos Epstein. Quando percebemos repetidamente o padrão de redistribuição de baixo para cima, enriquecimento próprio extremo e uso de informações privilegiadas, a pessoa acaba se tornando quase um deus acima das leis. Estamos sendo governados por verdadeiros gangsters. Você expressou isso muito bem. Atualmente, acredito que o que nos apresentam é uma verdadeira falência moral, e os arquivos Epstein não envolvem só o príncipe Andrew ou o próprio Jeffrey Epstein ou ainda a Maxwell ou algo do tipo. Isso envolve todas as instituições, inclusive governo federal e partidos, todos de alguma forma participam. O fato de milhões de pessoas não irem às ruas por isso sempre me surpreende. Se você observar um Friedrich Merz, como já comentei aqui, eu sinto uma certa vergonha de ser alemão nas últimas semanas e meses. Sempre se falava com muito orgulho da Alemanha quando se apresentava o país no exterior. Mas essa submissão dos políticos... Lá em Gaza, 500 mil pessoas estão morrendo, sendo exterminadas. Em todo lugar há críticas. Sim, na Espanha, na Eslovênia, na Hungria, na Itália, em todos os países e aqui na Alemanha. Dizem que a situação não pode ser avaliada. Dizem que a situação é altamente complexa. O que está sendo apresentado para nós agora, principalmente na Alemanha, é motivo de vergonha e uma falência total. Com certeza. Como o exemplo que eu mencionei antes, essa tal de controle de chat, que é um desses projetos legislativos zumbis que ficam rondando há anos, ela finalmente foi rejeitada por causa de um voto. Sim, nisso a gente tem que dar o devido crédito. Quem fez isso foi como é mesmo o nome dele, Sonneborn, da Titanic, acho que é isso, ou do partido, que foi até Bruxelas especialmente para isso. E talvez tenha sido realmente o voto dele sozinho que acabou matando isso no parlamento da UE. Se for esse o caso, meus parabéns. Mas o problema é, claro, que aí vem um Merz, BlackRock Alemanha, e no dia seguinte apresenta isso como um grande problema e diz que agora isso precisa ser resolvido em nível nacional. Também é assim, claro, todos esses são estados vassalos do Império Anglo-América no final das contas. Nós, na Europa, dependemos em grande parte do que os americanos fazem e, na verdade, não temos voz nenhuma nisso. E quando alguém na Espanha se posiciona e diz algumas coisas sensatas, as pessoas já reagem imediatamente e dizem, sim, isso é ótimo. Mas é preciso sempre lembrar que as pessoas que estão lá em cima, que aparecem na televisão e que discutem nos parlamentos, são atores. Essas não são as pessoas que decidem alguma coisa. Isso é um show, isso é entretenimento. Frank Zappa uma vez disse, o militar, a política é o departamento de entretenimento do complexo militar industrial. É isso. E é exatamente isso. E é assim que devemos avaliar. As pessoas que realmente decidem não aparecem na televisão, nunca. E por isso é totalmente irrelevante o que dizem as pessoas que aparecem na televisão. O Sr. Merz não decide nada. Os outros políticos também não decidem nada. Então, nesse sentido, eles são apenas capangas de uma casta, a casta Epstein, que já planejou tudo isso há muito tempo e cuja agenda já está definida há muito tempo. E eles podem, então, vender isso na televisão e tentar apresentar isso em nível nacional para que a população não vá direto no pescoço deles, e aí procuram a narrativa adequada. Uma hora são migrantes, outra é o vírus, outra é o terrorista e assim por diante. Qualquer coisa, o iraniano malvado, a crise de energia. E aí, no final, por causa desse conflito com o Irã, como a Agência Internacional de Energia, a AIE, já anunciou, temos no plano de 10 pontos deles as mesmas medidas que tivemos na Covid ou no Net Zero. Mas isso com certeza vai acabar em racionamento, economia de escassez, identidade digital e, de novo, em coisas parecidas com lockdowns de energia e assim por diante. Então, por isso, eu nem escuto essas pessoas que aparecem como políticos. O único a quem eu ainda escuto é o Sr. Sonneborn,
porque pelo menos ele tem humor, princípios e um bússola moral, e de vez em quando fala umas verdades para a senhora von der Leyen. Mas fora isso, dá para ignorar tudo isso completamente. Isso só piora a vida da gente. Então, talvez uma dica. Quem quiser ter uma vida melhor, é só parar de ouvir essas pessoas. Acho que eu ouvi Annalena Baerbock falar 2 vezes na minha vida inteira, e esses foram os 2 piores momentos da minha vida, se é que posso dizer assim, porque fora isso eu simplesmente não escuto essas pessoas. Isso ofende a minha inteligência. Eu sinto vergonha alheia, começo a suar frio e não quero ver isso. Não me acrescenta nada, só me irrita e é totalmente sem sentido. Você citou o problema de energia no Irã. Os americanos claramente subestimaram os iranianos. O que mais nos ameaça no Irã? Não sei se subestimaram ou não, mas acredito que o complexo militar industrial está bem informado. Tenho a impressão de que Donald Trump não sabe o que realmente acontece lá. Acredito que nos bastidores quem realmente manda e negocia são Jared Kushner e pessoas desse grupo. É só olhar para esse Conselho da Paz que Trump supostamente criou. Lá está também Kushner, que está cuidando da reconstrução de Gaza junto com Tony Blair, justamente com Tony Blair. Belicistas, grandes tiranos e trapaceiros, então acho que são essas pessoas nos bastidores que realmente mandam ali, e eu acho que eles sabiam exatamente do que o Irã é capaz. Não é um país atrasado, mas sim, pelo menos desde o início do século XX, do século, se não independência, mas sob o controle do Império Anglo-Americano. Acho que em 1908 foi assinado o contrato com a British Petrol. E isso já foi uma companhia estatal de petróleo iraniana, que agora se chama British Petrol e desde então pelo menos estão, inclusive com toda essa questão dos bancos centrais, sob o jugo ou pelo menos de mãos dadas com os americanos e os britânicos. Isso é uma confusão e acho que eles sabiam no que estavam se metendo. Também não é uma guerra de verdade. Não que não morram pessoas lá. É totalmente devastador que pessoas morram lá. Não importa onde, seja no Irã, em Israel ou na Palestina, para mim tanto faz. Ninguém deveria morrer lá. Se a gente lembrar da Guerra do Golfo, aquilo era diferente. Quando os americanos realmente aparecem e querem fazer guerra, eles vêm com outro número de tropas, eles vêm com outras armas. Se israelenses e americanos quisessem iniciar algo lá, teriam começado uma guerra diferente da atual. O que estamos vendo é uma troca de ataques relativamente bem coordenada, onde mísseis são trocados e se brinca com as bolsas de valores. E isso, obviamente tem outros motivos para começar essa guerra, e eu acho que Trump não é o mais inteligente, acho que ele não é a lâmpada mais brilhante do lustre. Ele é apenas bastante arrogante e atrevido e consegue vender isso de alguma forma. Mas eu acho que nas últimas semanas, ele também não parecia mais tão bem-humorado e confiante como de costume, mas sim um pouco constrangido, por assim dizer. Nos bastidores, as pessoas estão muito ativas, principalmente Jared Kushner, os amigos do tio, Howard Lutnick e outros. Rex Health também não é muito esperto, mas eu acho que tem coisas bem diferentes acontecendo por lá. E para entrar no assunto sobre o que está nos ameaçando, isso foi, acho que hoje ou ontem, até mesmo Putin, que também não é melhor do que eles, mas pelo menos disse a frase que é decisiva, ou seja, que o que está por vir agora vai ser muito pior do que toda essa história do coronavírus. Ou seja, no que diz respeito ao impacto, aos efeitos sobre a economia mundial, porque o que está acontecendo agora é que estamos apenas no final de março. Os verdadeiros efeitos de todo esse conflito, ou seja, esses gargalos, os problemas de fornecimento, só vão começar a ficar visíveis mesmo no início, na primeira ou segunda semana de abril. Enquanto na minha antiga terra natal, no sul da Alemanha, já ouvi dizer que o preço da gasolina está pouco abaixo de 3 euros. Então, eu acho que até o final do ano, se as coisas correrem mal, ou até mesmo até o meio do ano, 3, 4, 5, 6 euros, não sei. Ver. Companhias aéreas como acho que foi a American Airlines, houve uma comunicação interna do CEO, já se projetava que no longo prazo, pelo menos até o fim de 27, o barril de petróleo ficaria em $180. Quem quiser calcular pode imaginar quanto será cobrado na bomba futuramente. E isso significa que veremos um aumento rápido dos preços. Na área de energia, gás, petróleo, então para o consumidor final, claro, na bomba de combustível a gasolina, mas também o gás para as residências. Isso vai ficar extremamente caro e esse não é o principal problema. Você poderia dizer, tudo bem, vou dirigir menos. Mas o principal problema serão os alimentos, porque já em 2025 começaram a criar uma escassez artificial de fertilizantes, que agora vai explodir. É primavera.
Infelizmente, os fertilizantes deveriam ser aplicados em todo lugar, mas isso não vai acontecer. Isso significa que veremos um rendimento significativamente menor na colheita de trigo e assim por diante, o que, claro, vai afetar principalmente os países pobres primeiro. A África provavelmente vai enfrentar fome em massa e eu também acredito que aqui nos nossos supermercados os preços vão subir rapidamente porque vai haver escassez de alimentos. E isso leva, como já está acontecendo em muitos países do mundo, à redução do tráfego ou racionado. Escolas funcionam só 3 dias por semana, as pessoas não devem mais ir de carro ao trabalho e assim por diante. Então isso já está começando e eu acredito que isso é realmente só o pontapé inicial para a segunda parte do fabuloso chamado Great Reset. O período de 2020 até 2025 foi a preparação. James Corbett chamou isso de a calmaria antes da tempestade, e a partir de 2026 ele diz, é a tempestade, e é exatamente isso que me parece estar começando agora, e eu acho que este ano vai ser um despertar doloroso. Isso provavelmente vai ser muito, muito delicado, e com certeza é hora de se preparar para algo assim, caso ainda não tenha feito isso. Escassez de alimentos, escassez de energia que podem eventualmente levar a distúrbios sociais ou até mesmo ao caos nos centros das cidades e assim por diante. Então, eu acho que isso não é alarmismo. Normalmente sou muito tranquilo quanto a isso, mas acredito que é algo para se levar a sério. Um cenário a ser levado a sério, ainda mais quando até mesmo Putin já fala sobre isso, assim como a Agência Internacional de Energia e muitas outras pessoas que estão nos centros de poder. Christine Lagarde, acho eu, ou foi o BCE há 2 dias, também disse que as consequências de longo prazo desse conflito com o Irã vão nos acompanhar pelos próximos anos. E o mercado financeiro ainda não faz ideia do que está por vir. E acho que a maioria das pessoas também ainda não percebeu isso direito. Recentemente li que Israel está considerando o uso de armas nucleares para destruir os bunkers. É esse o cenário de apocalipse mundial do qual você estava falando, porque agora Golias percebe que não consegue mais lidar com armas convencionais? Não sei, mas infelizmente dos malucos no gabinete de Netanyahu se pode esperar qualquer coisa. Sim, opções de sanção e sei lá mais o que, deixar terra arrasada, acho que não é problema para eles, mas não tenho certeza se precisa escalar a esse ponto. Como eu disse, acho que o conflito está acontecendo de forma relativamente coordenada, que as pessoas já sabem com o que estão lidando, ou seja, que os iranianos e os americanos, israelenses e iranianos não estão realmente indo com tudo uns contra os outros agora. Isso pareceria diferente. Apesar disso, é preciso levar em consideração que o fanático gabinete de Netanyahu está seguindo esse plano do grande Israel. Não é à toa que eles também estão atuando em todos os outros países ao redor, bombardeando prédios altos e áreas residenciais e, obviamente, estão expandindo. Então, é algo que eles são capazes de fazer. Mas o que eu acredito, para onde isso está indo, é mais para o cenário de Orwell, ou seja, 3 conflitos persistentes e fervilhantes no mundo. Guerras não existem para serem vencidas, mas para serem mantidas o maior tempo possível. É isso que gera dinheiro, é isso que permite o controle. Essas são as condições em que tudo o que se quer implementar de totalitário pode ser realizado. Então, a guerra é para a elite do poder, como diz o livro de mesmo nome. Aliás, recomendo também os clássicos da elite do poder. Mas essa elite do poder, é claro, se beneficia do estado de guerra de várias formas, economicamente e, claro, também na ampliação do controle e na repressão da dissidência. Porque em algum momento você pode ir tão longe a ponto de dizer que qualquer um é um traidor da pátria. Podemos começar a buscar as pessoas em casa e colocá-las em campos. Então, eu acho que estamos caminhando para um mundo mais multipolar. 3 grandes focos de conflito com uma guerra contínua. Com isso, esse gargalo energético pode ser agravado. E com esse gargalo energético podem ser implementadas exatamente as medidas que já se queria adotar com a narrativa da Covid ou do apocalipse climático. São as mesmas medidas que incluem identidade digital, carteira do cidadão, restrição da mobilidade individual, colapso financeiro, porque o sistema financeiro, ou melhor, o sistema financeiro estatal colapsado no mundo todo, todos estão quebrados, precisa ser de alguma forma convertido para stablecoins e coisas do tipo. Acredito que essas sejam as consequências a longo prazo, no melhor dos casos, porque nenhum de nós quer ver essa guerra realmente escalando para o nível cinético, porque aí pode muito bem acontecer de armas nucleares táticas serem usadas, talvez apenas de forma limitada, mas ainda assim, e acima de tudo, todas as outras coisas terríveis também entram em ação.
esses mini drones que formam um enxame, os chineses já demonstraram muito bem. Aí chega um veículo autônomo, a porta traseira se abre, então saem 50 drones que voam para dentro de uma rua. Um atira na janela, os outros 49 entram, procuram o dissidente e atiram nele, não importa o que faça, bem entre os olhos. E não há como escapar disso, então basicamente é impossível. E aí você tem todos aqueles robôs simpáticos da Ubitree que agora realmente, quase como um exterminador do futuro, sabem fazer movimentos de Kung Fu, correr e dar saltos mortais, e você também não quer mexer com um negócio desses. Então, uma terceira guerra mundial não dá nem para imaginar. Sim, ninguém imaginava a segunda, ao menos quanto à maquinaria. E a gente até pode imaginar como seria a terceira, mas em grande parte vai ser com drones, robótica e coisas assim. E aí o ser humano, como soldado raso, praticamente não pode fazer mais nada contra isso. Aí vira realmente só carne de canhão. Por isso, a melhor alternativa é esse cenário de guerra, onde se trata de uma guerra econômica, e essa acabou de começar. Acho que essa guerra vai durar 6, 7, até 28 anos. Sim, infelizmente. Você acabou de mencionar Ben-Gvir e Smotrich. Aqui no canal nós já conversamos sobre tudo. Já falamos sobre correntes islamistas, sobre correntes de esquerda, sobre correntes de direita. Mas quando o assunto são correntes sionistas, isso vira um grande tabu aqui na Alemanha. Enquanto no mundo, como Estados Unidos, Espanha e Itália, isso é discutido de forma muito aberta. Você acredita mesmo nisso? Há 2 anos, a ideia do Grande Israel era considerada a pior teoria da conspiração. Atualmente, isso já é algo comum, porque todo o Oriente Médio já foi incorporado sob controle israelense sionista. Você acha, pensando de forma positiva, que se esse Grande Israel realmente acontecer, então a paz no mundo, pelo menos no Oriente Médio, seria possível de alguma forma? Sim, essa é uma pergunta difícil, não faço ideia. Duvido que os países vizinhos, especialmente o Irã, porque ele ainda não foi completamente infiltrado pelo Império Anglo-Americano como o resto, Arábia Saudita, Dubai e tal, na verdade tudo isso é só uma colônia ali, então praticamente não tem mais autonomia ou independência. Enquanto o Irã, primeiro, é enorme, são 90 milhões de pessoas e eles têm, obviamente, armas suficientes para se defender por muito tempo. Então, se vai haver paz ali, eu sou meio cético, porque acho que pelo menos eles não aceitariam que surgisse um grande Israel ali. E, para ser sincero, também duvido que a ideologia sionista pare por aí, porque no final o objetivo deles não é um projeto de grande Israel, mas sim a dominação mundial. Isso pode ser facilmente verificado ao ler sobre o assunto. No ano passado, publiquei um texto chamado O Problema Árabe, que, claro, é uma citação, sim, não é um problema, mas uma citação de um site da ONU, e nesse texto eu percorro toda a história do sionismo. Existe uma pessoa que, infelizmente, quase ninguém conhece na Alemanha, Moses Hess, que o SPD considera como fundador da social-democracia alemã e até gravou isso em sua lápide. Esse homem também escreveu um livro, Roma e Jerusalém, acho que se eu lembrar o ano foi em 1862, e ele desenvolveu o sionismo utópico. E no jornal fundado por ele, acho que era o Rheinische Zeitung, um jovem chamado Karl Marx escreveu seus primeiros textos e considerava o senhor Moses Hess como seu mentor, e posteriormente ele chegou a entusiasmar até Friedrich Engels ali com o comunismo, né? Ou seja, socialismo. Então, sem esse Moses Hess, sim, não existiriam nem Marx, nem Engels, nem o comunismo, nem o socialismo, nem o sionismo na forma atual. E mesmo assim, ninguém conhece ele na Alemanha, né? Eu esperava ouvir falar dele na escola, nas aulas de história, mas nunca ouvi. Por isso, recomendo especialmente a todo alemão ler esse artigo. Lá também estão todos os links das fontes e também todas as citações de todos os sionistas, de David Ben-Gurion, de Max Nordau, de Theodor Herzl. E aí dá para ver que ideologia desumana é essa. E principalmente dá para ver nas estatísticas que o sionismo não tem absolutamente nada a ver com a fé judaica, porque o sionismo é uma ideologia de dominação fascista. E hoje em dia existem mais sionistas cristãos e evangélicos do que sionistas que seguem a fé judaica. Então não são judeus, como costumam dizer por aí. Esses são sionistas, e a maioria deles é até ateia. Então quem mistura todos esses termos simplesmente não entende do assunto,
Quem não entende deve se informar, pois buscar conhecimento é responsabilidade de cada um. Leia o texto O Problema Árabe com as fontes para formar opinião fundamentada. E aí você também entende por que que a Alemanha, por exemplo, é uma social-democracia e por que que a social-democracia não é uma ordem social livre, como sempre gostam de nos dizer. Mas também não supera muito as outras formas de despotismo. Por isso, Moses Hess escreveu livros muito interessantes. Quem se aprofunda nesse assunto percebe rapidamente que isso também está relacionado com a social-democracia britânica, que foi a precursora do nosso modelo, novamente na forma organizacional e na Fabian Society. Isso tudo é uma mistura que está historicamente conectada e que pode ser bem comprovada. Isso não são teorias da conspiração, isso é história oficial documentada que não nos é explicada para que não tenhamos o contexto geral dos acontecimentos. Com esse contexto, entende-se o que ocorre em Israel, ou melhor, o que é o sionismo. Por isso não acho que vão parar no grande Israel. Eles já assumiram e infiltraram metade da política dos Estados Unidos, se não toda, assim como grande parte da indústria da mídia. Na verdade, não são os judeus, mas os sionistas. E isso não tem relação com o judaísmo. Quando a gente te escuta assim, pode acabar ficando um pouco cínico, porque esse Golias parece ser invencível de alguma forma. Quando foi a última vez que você pensou que o sistema está longe de ser tão invencível quanto querem nos fazer acreditar? Na segunda-feira desta semana. Porque na segunda-feira saiu um livro, eu posso mostrar rapidinho, só um momento, principalmente por causa da capa. Acho que dá para ver aqui, a imagem já diz tudo. Sempre nos dizem que não temos poder, mas isso não é verdade. O poder sempre esteve conosco, com o povo, e isso nunca vai mudar porque nós somos a maioria. E estamos lidando com um grupo minúsculo que David Rothkopf chama de superclasse em seu livro. Na época, eram cerca de 6.000 pessoas que ele mencionou nessa lista. Hoje talvez sejam 7, 8 ou 10 mil, mas isso não muda o fato de que é um grupo pequeno, muito pequeno de pessoas que atualmente também tem muito medo de perder o poder, porque eles se arriscaram bastante. Com o coronavírus, com tudo o que está acontecendo agora, e principalmente com o caso Epstein, ficou claro para muitas pessoas, até mesmo para aquelas que talvez ainda concordassem com as medidas do coronavírus, que estão sendo governadas por uma casta criminosa. E é por isso que, na minha opinião, eles estão um pouco nervosos, porque quem se arrisca tanto assim, obviamente, tem que esperar que as coisas fiquem perigosas. E é exatamente isso que vai acontecer, porque, além de toda a propaganda, existem canais como o seu e muitas outras publicações impressas, e a mídia trabalha para dar contexto às pessoas. E quem já viu esse contexto não consegue mais deixar de ver, sabe? Então, quando você entende isso uma vez, simplesmente não consegue mais voltar atrás e fingir que não viu. Não tem como não ver. E por isso, não deixe ninguém te convencer de que a gente não tem poder. Cada pessoa pode mudar o mundo e isso começa ao seu redor, mostrando os princípios certos pelo próprio exemplo. Quando acho que algo está errado, já conhecemos isso. Corona, por exemplo. Quando eu estava no supermercado ou em algum lugar e não estava usando máscara ou no posto de gasolina, e a moça disse que eu não podia entrar sem máscara, então eu saía, mas aí também não podia pagar. Sim, isso também não dá. Exatamente, eles têm que decidir. Ou eu pago ou vou procurar uma máscara em algum lugar, mas eu nem sei se vou conseguir achar o posto de gasolina de novo porque eu não sou daqui. Então, ou pago ou uso a máscara. E tudo isso com bom humor. Eu nem comecei a discutir com as pessoas se elas querem se exibir ou acham que estão certas. Que façam isso, não é problema meu. Você tem que lidar com isso com bom humor e pode mudar muito ao seu redor, fazendo a coisa certa, dando o exemplo certo e, acima de tudo, não se deixando abater. Se você muda seu pequeno círculo e muitos fazem o mesmo, a sociedade como um todo também muda. Porque a história mostra que na história da civilização nunca foi a maioria. Nunca. Não existe nenhum exemplo em que a maioria tenha dito vamos fazer grandes mudanças e algo totalmente novo. Sempre foram pequenas minorias persistentes que insistiram em princípios, e eles foram tão persistentes por tanto tempo que não dava para reprimi-los, não dava para matar todos, não dava para silenciar todos, até que a verdade acabou prevalecendo, ou o bem, seja lá o que for, ou a alternativa. Então são sempre as minorias que mudam a história para melhor. Infelizmente sempre acontece que alguém acaba preenchendo o vácuo de poder lá em cima. Você novamente tem um governante ou instância central. Talvez devêssemos agir diferente, mas é bobagem dizer que não temos poder.
Pelo contrário, nós é que somos o poder e os outros é que não têm. Por isso eles precisam de monopólio da violência, armas e capangas para impor aquilo que é injusto. E justamente nesses tempos vale lembrar Bertolt Brecht, onde a injustiça se torna lei, a resistência se torna um dever. Você acabou de colocar isso muito bem. Agora, muita gente na cena alternativa tem dito, outubro de 2025, aí vem o euro digital, aí é prisão digital na certa. Agora estamos em abril de 2026 e ainda não aconteceu nada nesse sentido. Será que isso também é uma tática antes de aplicar o golpe, ou o que está sendo planejado? Acho que a infraestrutura técnica ainda não está bem desenvolvida. O sistema é muito complexo. Mas o que se tem agora, claro, é uma data para a EID, e isso é a base de todo esse sistema. Então, o euro digital ou a carteira de motorista digital, que agora também foi novamente anunciada nesses dias, houve uma notícia na Welt dizendo que a carteira de motorista digital deve chegar à Alemanha até o final do ano. Tudo isso vai para uma carteira digital do cidadão. A carteira digital do cidadão, ou EID, deve ser lançada em 5 de janeiro de 27, pois uma data fixa foi definida para isso. E quando esse negócio estiver funcionando, você vai ter, em primeiro lugar, a EID obrigatória para todo mundo. Ou seja, na Alemanha todo mundo vai ter que ter isso. A União Europeia está trabalhando paralelamente na EID da UE, então ela também vai existir. Quando ela estiver disponível, você pode adicionar o dinheiro digital, pois nessa carteira estarão o euro digital, a carteira de motorista e o prontuário médico digitais. Enquanto a fundação da casa não estiver pronta, não dá para construir o resto, por isso acho que para eles agora não é urgente, pois primeiro precisa da EID. Por outro lado, ninguém quer uma EID dessas. Ninguém pediu por isso e disse, eu preciso urgentemente de uma EID para me identificar na internet. Ninguém queria isso. Isso é uma bobagem total. Então, primeiro é preciso criar a necessidade. E como se cria essa necessidade? Fazendo a economia quebrar e levando as pessoas à pobreza ou ao racionamento, a uma economia de escassez, de modo que haja gargalos para que depois o Estado possa oferecer ajuda. E como é que essa mão se apresenta? Em algum momento, talvez o banco feche ou haja gargalos, o endividamento das famílias ultrapassa o que é suportável, e então, em algum momento, o Estado pode chegar e dizer, agora vamos implementar uma renda básica universal, ou seja, uma renda básica universal, uma renda básica universal, e a partir da data X, vamos transferir 2.000 euros digitais para a carteira do cidadão de cada um. Assim, eles poderão comprar no supermercado por 6 meses para superar a emergência. Assim, o Estado pode se apresentar novamente como uma mão amiga e, com isso, atrair as pessoas com iscas, porque, no final das contas, isso não será imposto à força. Eles vão fazer isso através de incentivos atrativos. Assim como já dizem agora, abra uma carteira conosco e você recebe $50 em stablecoins ou algo assim. Eles já estão atraindo as pessoas dessa forma há 2 anos, por exemplo. Existem diferentes possibilidades em vários países, isso também é feito com frequência para os jovens. Abra uma conta EID conosco, uma conta digital, uma carteira digital, então você recebe de alguma forma 100 de capital inicial dali, alguma coisa assim. Então esse provavelmente será o caminho, eu acho. Pode ser também, então, eu acho que depende tanto de uma infraestrutura técnica que talvez ainda não esteja totalmente pronta. Por outro lado, acredito que sem esse EID não funciona e é preciso criar a necessidade antes, o que certamente ocorrerá em 2026. Na verdade, isso já começou com o Irã. Veja isso como uma espécie de Covid 2.0, o que pode criar a necessidade para algo assim. Ou com a identidade digital para jovens. Sempre que o Estado fala em nos proteger, fico atento, ainda mais com os mesmos protagonistas da época do corona. Agora, por exemplo, o professor Strick quer proteger os jovens e limitar as redes sociais. Qual foi sua primeira reação ao ouvir sobre essa proibição? Você também ligou isso à identidade digital EID? Claro. Bem, acho que foi em janeiro de 25, houve uma notícia na Telepolis de que, na Grécia, o número de identificação fiscal ou da Previdência Social seria vinculado às contas de redes sociais, para justamente realizar uma verificação de idade na internet para que se possa proteger os jovens das redes sociais. Por um lado, é claro que realmente deveríamos proteger os jovens das redes sociais, porque isso deixa as pessoas burras, mas não deixa só os jovens burros, deixa todo mundo burro. Rede social não é uma ferramenta social, é uma arma para o GSO. É absolutamente anti-humano e degenerativo. Ao passar uma semana longe disso, todos notam menos agitação e nervosismo, recuperando um equilíbrio perdido ao passar o dia vendo timelines aceleradas. Isso é uma arma e precisa ser compreendido. Não se trata de interação social. Pelo contrário, isso resulta em mais isolamento, depressão e doenças.
Citei mais 9 casos no meu artigo sobre economia da observação para quem quiser ler. Então, eu relacionei isso diretamente e tive discussões acaloradas com pessoas que me disseram: sim, é bom que o Estado intervenha nisso, sem perceber que só é possível implementar uma ferramenta dessas se todos que acessam a internet forem verificados. Como mais seria possível determinar quem tem 16, 14 ou 18 anos? No fim, é preciso agir como no Reino Unido. A Apple lança uma atualização e, ao ligar o telefone depois, ele solicita verificação biométrica ou documento oficial para confirmar a maioridade. Caso contrário, o aparelho fica no modo infantil restrito. E aí, de repente, você não tem mais o iPhone caro com o qual pode navegar livremente na internet, mas sim um aparelho restrito que só funciona no modo adolescente. Assim, você não pode mais fazer várias coisas, então você precisa se identificar se quiser usar seu iPhone naquele caro. Isso vai ser feito por uma atualização da Apple durante a noite, e aí você já vai ter isso instalado. E isso então força a identificação. Então eu associei isso diretamente. E se alguém acha que pode proteger as crianças de alguma coisa dessa forma, então não entendeu o que é educação. Porque é responsabilidade dos pais e dos responsáveis, ou da educação como um todo, garantir que as crianças saibam lidar com o que acontece no mundo. Quando eu era pequeno em Maine, ainda não existia rede social, mas já existiam filmes de terror, pornografia, armas, guerra e sei lá mais o quê. Tinha muita coisa tóxica e minha mãe, claro, tentou proibir algumas dessas coisas, mas ela é uma pessoa sensata. Ela sabia que proibir só aumenta o interesse. Com crianças e adolescentes, isso só faz a gente querer mais fazer, ter ou experimentar. Então ela me explicou detalhadamente e até 100 vezes se eu perguntasse de novo, porque isso não é bom. E quais são os efeitos, o que isso causa a longo prazo, ela me explicou quando eu tinha 5 anos, depois de novo aos 6 e aos 7, até eu entender o princípio. E de fato, quando a TV a cabo chegou e todo mundo na escola falava sobre Knight Rider, Esquadrão Classe A e alguns programas legais e Tutti Frutti que eles assistiam escondido à noite, eu na verdade sentia orgulho disso. Embora eu fosse o único que não tinha TV a cabo ou algo assim, eu sentia orgulho de não ter, porque nesse tempo eu lia livros e sempre tirava nota máxima na escola, enquanto os outros iam piorando, porque passavam as noites assistindo alguma série boba como Knight Rider e Tutti Frutti. Senti orgulho não por ser diferente sem tecnologia em casa, mas por saber que isso deixava as pessoas burras e eu usava esse tempo para algo útil, então podia me orgulhar de mim. Isso é educação. Quando os pais mostram que você é especial, não estranho. Isso faz toda a diferença. E por isso, quem vier me dizer que isso protegeria os jovens de alguma coisa, acho bom que não tenham celular na escola, são boas regras, mas isso não resolve o problema principal que começa em casa. Concordo com você. Me arrepiei várias vezes, principalmente quando falou da sua mãe. Que Deus a proteja, com certeza. Esse assunto me tocou imediatamente. Eu sou ex-professor de ensino médio e sei que na escola definitivamente existem outros meios para proteger os jovens. Poderíamos começar pela alimentação na cantina e pelo consumo de açúcar. Na minha opinião, o Estado está perdendo o controle da opinião nos meios de comunicação públicos. E a democracia ainda suporta a verdade em certos aspectos. E eu acho que os jovens devem ser protegidos de ir lá e votar não nos verdes, mas sim na AfD. Sim, o que é uma tendência muito, muito forte. Ou protegê-los de ver o que realmente está acontecendo em Gaza. Possibilidades de comparação. Eu acho que a juventude de hoje é realmente muito inteligente. Eles têm possibilidades de comparação com as quais as gerações anteriores só podiam sonhar. Exato, quero dizer, a informação só importa quando leva a ações, então se realmente quisessem fazer algo na escola contra esse fenômeno dos zumbis de smartphone, por exemplo, convidariam o Sr. Spitzer ou alguém assim. Eu não conheço ele pessoalmente, mas tem uma palestra ótima do Manfred Spitzer já faz alguns anos, não lembro exatamente, foi em 2019 ou algo assim, ou 18. Degeneração por smartphones ou zumbis, epidemia, disponível no YouTube. É uma ótima palestra se a gente conseguisse mostrar para as crianças ou para os adolescentes que isso simplesmente destrói o cérebro. E que o smartphone desde 2007 praticamente nos tirou ou tirou um bom terço da capacidade de processamento do nosso cérebro. Isso é biologicamente mensurável. Talvez assim eles entenderiam e tomariam a decisão certa por conta própria, porque a gente nunca pode obrigar as pessoas a fazerem alguma coisa. Você não pode forçar viciados, não dá para convencer um alcoólatra só conversando que o álcool faz mal e que está se matando, pois ele já sabe disso.
O problema é que ele não consegue largar enquanto não tomar a decisão por si mesmo de fazer isso. E para tomar essa decisão, ou algum interruptor na cabeça precisa ser acionado através do pensamento, de percepções, ou a dor precisa ser tão grande que não haja outra saída, e essa é a pior opção, então... Por isso é uma questão de educação e também uma questão de formação. Como eu disse, proibições não adiantam nada nesse caso. Proibições quase nunca funcionam mesmo. Na Austrália já faz meses que existe algum tipo de proibição de redes sociais. As crianças continuam todas na internet e nas redes sociais. Aí eles baixam algum VPN ou qualquer outra coisa ou conseguem cartões falsificados. Isso simplesmente não funciona. É uma completa besteira. Tom, ótimos insights hoje. Dê aos nossos espectadores, para encerrar, 3 recomendações bem concretas de ação para conseguir manter a clareza de forma analógica, mesmo nessa era digital, rápida e caótica. A primeira coisa é, como Peter Lustig dizia antigamente, simplesmente desligar. Não olhar para telas, mas sim para o papel. Isso faz muito bem para a mente e traz uma paz interior. Além disso, é importante buscar informação correta, geralmente encontrada em livros, pois raramente se aprende algo relevante na internet. Portanto, ler é o primeiro passo. Aquele livro que foi mostrado antes para a câmera é altamente recomendável. Com apenas 130 páginas, é fácil de ler e sugere ideias práticas para seu entorno. O segundo ponto é: desvincule-se da economia de vigilância digital, da economia de observação e jogue fora seu iPhone ou seu Google Android. Compre outro telefone e instale o Graphene Sistema Operacional nele. Esse é o único sistema operacional com o qual você não é vigiado, onde você volta a ter controle sobre seus dados e suas informações, sobre o que você digita. Ninguém está ouvindo, ninguém está assistindo e ninguém está gravando o que você digita, como acontece com todos os outros aparelhos. Então, isso pode ser baixado gratuitamente e instalado em um aparelho Pixel, em um antigo, ou então no futuro, eu terei uma parceria também com a empresa da qual uso os aparelhos. Eles se chamam Above, são dos Estados Unidos. E eu só tenho essa parceria porque conheço o dono, o fundador, que há anos é ativista e mais jornalista do que empresário. E isso foi feito, na verdade, para pessoas como Derek Bros e John Bush, na organização do People's Reset. Ele simplesmente configurou telefones com Graphene Sistema Operacional e deu para eles para que não fossem permanentemente vigiados ao usar o iPhone. Então, adquira o Graphene Sistema Operacional ou dê uma olhada no meu site e leia um artigo sobre isso que será publicado acho que é no dia 30 ou 31. Lá você pode se informar sobre isso. E como eu disse, não custa nada e é rápido de fazer, se você tiver um pouco de conhecimento técnico. E ponto 3, especificamente, tire o dinheiro do banco. Tire o dinheiro do banco e faça algo útil com ele, e útil significa, por exemplo, guardar em casa. O que não é bom se a inflação aumentar, mas sim investir em algo com valor estável, não sei. Então, eu não confio muito nessas coisas eletrônicas e em criptomoedas, porque você também não tem controle total, nem mesmo com uma cold wallet e tal. Então, investir em bens físicos e se preparar em casa para que, se o supermercado fechar, você consiga se virar por alguns dias. Que você talvez tenha um carregador solar para o smartphone se precisar e quiser se comunicar, ou talvez um gerador. E sim, o mais importante de tudo, acima de tudo, é o capital social. Ou seja, amigos, família, uma boa rede de pessoas com quem você possa colaborar numa situação de emergência dessas, e educação. Busque algo que te interesse e torne-se especialista ou aprenda algo novo, pois isso deixa a vida mais agradável, longa e mantém a mente sempre fresca. É uma honra falar com você, Tom. Desejo o melhor para você e sua família, especialmente sua mãe, e aguardo nossa próxima conversa. E quando você realmente tiver o telefone, quando a cooperação com o telefone estiver um pouco mais avançada, podemos ter uma conversa separada sobre isso, porque eu acho a ideia do novo telefone seguro sensacional. Tenho um iPhone e sei que estou sempre sendo vigiado. Podemos detalhar isso depois. Sim, absolutamente. Como eu disse, também haverá o artigo e é gratuito. E para quem não é tão bom com tecnologia, pode basicamente pedir já pronto para usar no futuro, provavelmente comigo ou algo assim. Mas na verdade é mais voltado para pessoas que não têm conhecimento técnico. Mas funciona de forma simples. Você coloca o chip, é como qualquer outro smartphone, e aí você pode começar. E no uso também não é mais difícil. Pelo contrário, agora eu tenho 3 dias de bateria porque meu telefone não fica enviando meus dados para a nuvem o tempo todo em segundo plano. Por isso, o meu agora dura 3 dias com o mesmo uso, mostrando o que ocorre em segundo plano. Volte quando quiser e tudo de bom para você. Obrigado pelo convite. Obrigado.